abençoe, pastor, a sua vida. Amém. Boa noite, graça e paz. Tudo bem? Tá bom. Eu sou pastor Rafa, sou lá da Igreja Apostólica Vida Nova. Obrigado, irmão. Eu pastoreio junto com minha esposa, a pastora Thalita, Zion Kiltiri, que é o Ministério de Jovens da nossa igreja. E nós temos entendido de Deus aquilo que Deus tem nos chamado para viver nessa geração, neste tempo. Temos entendido de Deus qual é o nosso lugar no reino. E Deus tem nos chamado para despertar uma geração para um relacionamento vertical, um relacionamento verdadeiro com Deus. Um relacionamento que é profundo, muito mais do que uma vida comum, muito mais do que algo raso. O Senhor tem nos levado a despertar a nossa juventude, aliás, vai muito além de uma faixa etária, mas despertar o cristão e também o não cristão para um relacionamento verdadeiro com Deus. Eu quero também honrar a galera que veio aqui comigo, lá os meus discípulos que estão aí, levanta as mãos. Aí, ó, esse pessoal veio comigo lá nós somos da Moca. E quero agradecer a oportunidade, é uma honra muito grande. Confesso que quando recebi o convite, fiquei muito feliz, fiquei muito empolgado. E quero agradecer de verdade a Esther e a Carol aí que fizeram toda a ponte para que a gente pudesse estar aqui. Você pode fechar os teus olhos, curvar a tua cabeça. Eu te amo, Espírito Santo. Eu quero honrar o teu ministério. Quero honrar a tua presença nesse lugar. Sem você não há vida cristã abundante. É só você que pode despertar os corações e levar os corações a um relacionamento genuíno, profundo com Deus. Jesus, eu quero estabelecer um trono de adoração nesse lugar. Nós reverenciamos o Senhor, nós adoramos o Senhor, nós nos curvamos diante do Senhor. Jesus, não há outro além de Ti, o Senhor é o único, o primeiro e o último. Tu és o alfa e o ômega. Tu és aquele que nos desperta todas as manhãs. Tu és aquele que nos justifica, nos justificou, nos purificou de todo pecado, nos livrou da morte eterna. Você é aquele que nos reconectou com Deus. E hoje nós podemos entrar no Santo dos Santos, porque não há mais véu que nos separa. Não há nada que nos separa da Tua presença, não há nada que nos separa do Teu amor. Eu quero Te adorar essa noite, Jesus. Faça morada nos corações. Somos o povo que clama pelo Teu nome, Jesus. Todo mundo aqui Te ama. Todo mundo aqui está esperando para ouvir a Tua voz essa noite. Todo mundo aqui veio para Te ver, porque o Senhor ainda atrai multidões. Quanto a mim, Pai, Deus, que eu diminuo. O Senhor sabe como está o meu coração essa noite. Que o Senhor seja exaltado, glorificado, engrandecido acima de todas as coisas. Eu escolho a morte de mim mesmo, eu escolho me diminuir, eu escolho abrir mão de tudo, por amor ao Teu nome, Jesus. Toma o Teu lugar de honra nesse lugar. Assuma o primeiro lugar do nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu tenho sido levado a entender um pouco mais sobre a nossa geração, entender um pouco mais sobre o tempo que nós estamos vivendo. Quando você estuda a Bíblia de ponta a ponta, você vai encontrar, lá em Apocalipse diz isso, os 7 tempos do povo de Deus e os 7 tempos da igreja.
O último tempo do povo de Deus você vai encontrar em Ezequiel 37, quando resulta num vale de ossos secos. E no último tempo da igreja, você vai ver Jesus falando para a igreja de Laodiceia que o último tempo é o tempo da igreja morna. Isso me faz pensar que o homem ainda não entendeu sobre relacionamento entre Deus e o homem, entre o homem e Deus. Porque me faz entender que o homem começa bem, mas não sei por qual motivo, algum tipo de apostasia, talvez doutrinária, moral, ela se aposta da vida do homem e o final dele é longe da presença de Deus ou numa mornidão. Se você pega o povo de Deus, alguém que foi chamado por Deus, uma nação cujo Deus é o Senhor, com a identidade, com o DNA de Deus, Deus separa um povo para estabelecer o seu povo, que leva a bandeira dele. O fim desse povo era um vale de ossos secos. É a visão que o profeta tem. Era daquele jeito que estava. Depois existe a restauração do templo, eles ficam 70 anos exilados, voltam e existe a restauração. Mas o que marcou, se você pergunta para um judeu hoje, o que marcou a história dele, ele vai te falar 2 episódios. O primeiro é o Vale de Ossos Secos, que é quando o Nabucodonosor, o rei da Babilônia, invade ali pega eles e leva eles exilados. Esse é um primeiro. O segundo é quando Adolf Hitler coloca todos eles num lugar e começa a matar todos. E aquele episódio chama de Holocausto. Então todo judeu vai lembrar, vai saber muito bem desses 2 pontos da história que aconteceu. Quando você estuda o livro de Apocalipse, você vai encontrar as 7 igrejas, as 7 cartas para 7 igrejas. Se você for fazer um estudo, talvez escatológico mais aprofundado, você vai entender que quando Jesus fala, ele vai falando para 7 igrejas. A última igreja, ele está falando que é o último tempo da igreja. E o último tempo da igreja é a igreja morna. Não é uma igreja avivada, não é uma igreja frutífera, mas é uma igreja morna. E isso me preocupa bastante, porque tudo indica e tudo coopera para que nós estejamos como igreja vivendo o último tempo da igreja. Isso me fez entender algumas coisas. Eu fui buscar de Deus, eu falava: Deus, por que alguém começa muito bem? Quando você pega Salomão, um homem escolhido por Deus para estabelecer o templo, um homem que começou muito bem e terminou muito mal. Você pega Sansão, um homem levantado como juiz, para trazer juízo, para trazer ali a presença de Deus no meio do povo, foi levantado por Deus e o fim desse homem foi muito mal. Então me parece que em algum momento existe uma distração, e aonde todo mundo começa bem, de repente começa a cair, e parece que o fim é a morte. E eu me levantei em oração, e eu falei: Pai, eu não aceito ser essa geração, eu não aceito ser assim. Eu quero cumprir aquilo que o Senhor me chamou para fazer até o fim dos meus dias. Eu quero ser como Enoque, eu quero ser como Elias, eu quero ser como Jesus, como Paulo. Eu quero ser como homens de Deus que não se venderam, não se distraíram, não perderam tempo com qualquer outra coisa, a não ser cumprir o chamado que o Senhor fez. Jesus disse: a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade daquele que me enviou. Ou seja, o que satisfaz Jesus, o que alegra Jesus, é cumprir o chamado dele, é viver aquilo que Deus o chamou para fazer, que era abrir mão da sua glória. Você virá como um homem, e você vai morrer, e aquele teu sangue, ele vai salvar a humanidade. Jesus sabia do fim, e mesmo assim ele não se distraiu, ele não abriu mão de nada. Ele não abriu mão do chamado dele, ele cumpriu o chamado dele. Então,
Lá em Apocalipse capítulo 3, versículo 15 diz: conheço as suas obras, sei que você não é frio e nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente assim, porque você é morno, não é frio e nem quente. Estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Sabe, Jesus está falando isso, é o próprio Jesus que está falando isso: vou vomitar da minha boca. Existe uma indisposição com a mornidão para Jesus. Jesus está falando: cara, você precisa sair de cima do muro. Não dá para você ser meio termo. Eu não te chamei para você ser meio termo. Eu chamei para você ser um cristão que viva a plenitude acima dos principados e potestades, sabendo que você é mais que vencedor, sabendo que uma luta, uma dor, uma enfermidade não vai te parar, não vai te paralisar, mas isso vai te fazer aprender e vai te fortalecer e vai forjar o teu caráter, e você vai me conhecer mais. Jesus nos chama para isso. Ele não nos chama para nós pararmos no primeiro deserto que a gente passa. E aí eu já quero liberar uma palavra para você pensar aonde foi que você passou, qual deserto você passou que te levou a um esfriamento de fé, aonde a apostasia ela entrou. E irmão, vou te dizer outra: você pode estar dentro de uma congregação, dentro de uma igreja, adorando, louvando ao Senhor, mas o teu coração está longe. Você pode estar cumprindo religiosamente a tua vida cristã, mas você está longe de Deus. Em que momento a mornidão entrou na sua vida? Em que deserto que você passou, que luta que você travou, que aquilo te deixou lá atrás? Que trauma que ainda você carrega que te paralisou? Você vai lembrar isso, você vai lembrar, eu tenho certeza que você vai lembrar, porque eu lembro disso como se fosse hoje. Você vai lembrar do dia em que você conheceu a Cristo. Quantos lembram o dia que teve um encontro verdadeiro com Jesus? Irmão, aquele de tirar o fôlego, aquele que você olhou nos olhos dele. Quantos lembram desse dia? Uau! Aí eu te faço uma pergunta: será que você o ama da mesma forma quando você o conheceu? Jesus continua sendo o mesmo para você de quando você o conheceu? A mesma empolgação que você tinha de buscá-lo, de orar, de jejuar, de se entregar, de vir para a igreja com alegria. Você não via a hora de chegar ao domingo para celebrar com os teus irmãos, e você vinha e falava: meu, hoje vai ter um culto, eu não posso perder. E você diariamente cultivava a sua comunhão com Deus, buscando a Deus. Você permitiu o caráter do novo homem nascido em Cristo ser formado em você pelo poder do Espírito. Talvez hoje você esteja bem longe dessa realidade, porque a mornidão entrou. Isso é muito sério. Então, você precisa entender uma coisa, dando sequência. Quando eu penso assim, que Deus colocou 3 características no povo dele. Deus colocou 3 características. Primeiro, a presença dele. Segundo, a adoração a Deus. E terceiro, o amor a Deus. Todos nós carregamos essas 3 características: a presença de Deus, a adoração a Deus e o amor a Deus. A partir do momento em que você olhou para Jesus e aquilo te fascinou, você olhou para Jesus e você fala: eu estava condenado à morte. Peraí, ele me justificou, ele transferiu a minha culpa para ele, e ele transferiu a justificação dele para mim, me livrou da morte. Quando você entende isso, confessa Jesus Cristo como teu Senhor e Salvador, o Espírito Santo, diz a palavra, que ele vem habitar dentro de você. E a partir de agora, nós somos morada. Paulo vai dizer que nós somos templo do Espírito. O Espírito começa a habitar dentro de nós. E nesse exato momento, tudo é novo. Tudo está queimando no seu coração. E neste exato momento que o Espírito Santo vem fazer morada, ele vem e coloca no DNA, ele tira do DNA de Deus e coloca em nós, porque é um novo homem, um novo nascimento. E toda criança, ela tem o quê? O DNA do pai e da mãe. Então quando você nasce de novo, você nasce com o DNA do Pai Celestial. E ele coloca essas 3 características no seu DNA. Se você perguntar: você tem alguma característica do seu pai e da sua mãe? Você vai dizer para mim: sim. Talvez você tenha alguma coisa que você puxou. E a característica que nós temos do nosso Pai Celestial é a presença dele, a adoração a ele e o amor a ele.
Nós fomos nascidos para adorá-lo, para amá-lo e para viver no ambiente da presença. Estão comigo? Amém. Só que, presta bem atenção nisso. Para cada uma dessas características que Deus colocou em nós, o diabo se levanta com 3 devoradores, com o intuito de arrancar de nós essas 3 características. Meu irmão, quando Deus trouxe essa palavra ao meu coração, quando eu estava buscando, e aquilo foi assim, ó, puf, o Espírito falou ao meu coração, eu falei, meu Deus do céu, isso é muito sério, isso precisa ser conhecido. Porque se nós não tomarmos cuidado, nós estamos num ambiente de distração, ou estamos sendo roubados sem saber. Mas quando vem à tona o entendimento, a consciência de Deus, você assume a sua consciência de filho verdadeiramente, tudo muda. Tudo muda. Porque você aprende a se posicionar e tomar posse daquilo que é seu por herança. E o primeiro devorador que o diabo levanta, eu quero falar de 3. E o primeiro que ele levanta é para roubar a presença de Deus. Roubar a presença de Deus. Presta atenção. O povo filisteu estava guerreando com o povo de Israel. E no momento, numa loucura, alguém tem uma ideia de entrar no tabernáculo e roubar a arca da presença. Eli, na época, era o sacerdote, era o pastor da época, da igreja da época. Eles tiveram a ideia de entrar no tabernáculo, pegar a arca e levar no meio do povo, no meio da guerra, porque eles entendiam que a arca era o símbolo máximo da presença de Deus. Era o símbolo máximo da presença de Deus. Símbolo máximo. Então o que eles pensaram? Vamos pegar a arca e levar para o meio da guerra. É óbvio, se eu pego a arca, que é a presença de Deus, e levo para o meio da guerra, acaba a guerra. Essa foi a ideia deles. Isso não funcionou, porque eles não estavam posicionados, eles já estavam desviados, o coração já estava longe. E a Bíblia chama isso de Icabode, que significa a glória se foi. E eles pegam essa arca, levam para o meio do povo e não acontece nada. E os filisteus vão lá, ganham a guerra. Eles pegam essa arca e levam para o templo de Dagon. A presença de Deus foi roubada do meio do povo de Deus. Segunda coisa, Dalila, mulher filisteia, levantada pelos filisteus para se infiltrar, para distrair Sansão, para descobrir qual era a força de Sansão. Porque, meu querido, a força de Sansão não estava no cabelo, mas era a presença do Espírito que estava sobre ele. Ele era um homem nazireu. Ele era um homem prometido desde o ventre da mãe dele. Ele tinha um chamado desde o ventre da mãe. Ele era um homem escolhido por Deus para ser juiz do povo. E ele fazia absurdos, ele tinha as suas mancadas que ele dava. Mas numa distração, essa mulher foi levantada para descobrir qual era a força dele. E quando ela descobre, ela vai lá, corta os cabelos dele, o Espírito Santo sai dele. Ele se torna um homem comum. E aí pegam ele, furam os olhos dele e levam ele para onde? Para o templo de Dagon. Saul, rei de Israel, ungido por Samuel ali, passa um tempo, o Espírito Santo já não está mais nele, porque ele negligencia a palavra, uma ordem dada. Ele não era sacerdote e ele sacrificou, e o rei não podia fazer isso. E quando já era o fim de tudo, o povo filisteu já tinha invadido Israel, aquela guerra toda, ele vai lá e se suicida com uma espada. Quando eles chegam ali, o que eles fazem? Cortam a cabeça dele e levam para pendurar no muro, no templo de Dagon. Então, quando você estuda, Dagon foi um devorador, é um devorador levantado pelo diabo para roubar a presença de Deus. E meu irmão, eu quero aquecer o teu coração e despertar o seu coração para isso.
A presença de Deus, ela não está limitada a um culto de 2 horas. A presença de Deus nunca foi apenas 2 horas, onde você sente um arrepio, onde você sente uma emoção. Isso não é a presença de Deus. É também, mas não é só isso. A presença de Deus, ela é um ambiente onde você vive diariamente. Lembra, o Espírito habitou dentro de nós. O Espírito se move em nós de 3 formas. O Espírito se move em mim, comigo e sobre mim. O Espírito Santo se move dessas 3 formas. Então nós precisamos entender que a presença de Deus é tudo que nós temos. A presença de Deus é o que é mais valioso para nós como cristãos. A presença de Deus, meu irmão, é Deus. Lembra lá no deserto, quando a nuvem andava, o tabernáculo ele era móvel, todo mundo pegava todas as coisas, levantava e partia, porque a nuvem que representava a presença de Deus andava. Quando a nuvem parava, eles paravam também, e eles levantavam de novo o tabernáculo, porque é a presença de Deus, aonde Deus está. Quantos de nós aqui já não vive mais debaixo da nuvem, não vive mais debaixo da presença? Não tem mais anseio para estar na presença de Deus, para estar com Deus. Eu nunca ouvi um tempo tantas pessoas sendo levantadas para falar sobre a presença de Deus. Jovem, você que está aqui, me ouça. Você está sendo muito hostilizado, você está sendo muito tentado com o objetivo de te arrancar da presença de Deus. Presta atenção, desperta, para você entender o que está acontecendo ao teu redor. A cena que foi mostrada aqui, muito bem feita inclusive. Nós temos que tomar cuidado com isso, porque tudo que está ao nosso redor, ele vem para roubar a presença de Deus de nós. Aí eu quero te fazer uma pergunta. O que nós entendemos sobre a presença? Meu irmão, o rei Davi, no Salmo 51, no seu pedido de perdão, ele se levanta e fala: Deus, não me expulses da tua presença, não retires de mim o teu Espírito Santo. Eu, nas minhas orações, eu falo: Deus, eu sou honrado por ter a melhor família, uma linda família, por ter amigos maravilhosos, por ter um bom trabalho, por ter um ministério, por ter uma igreja. Eu sou honrado por tudo isso. Eu falo para ele assim: você tira de mim o que você quiser, só não tira de mim a tua presença. Porque eu, sem todas essas coisas, continuo sendo eu. Agora eu, sem a presença dele, sou um homem morto. Meu irmão, valorize a presença de Deus. A presença de Deus é tudo que eu e você temos. Às vezes nós estamos com a cabeça passando por situações, por lutas, e o que eu falo, não. Quando acontece de você passar por uma prova, de passar por um vale, uma situação difícil, a primeira coisa que o cristão faz é sair correndo e se desviar e se desanimar, quando na verdade ele tinha que voltar e correr para a presença e falar: daqui eu não saio, pode passar o que for, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. Ainda que eu passe pelas águas, eu não submergerei. Ainda que eu passe pelo fogo, eu não me queimarei, porque eu estou envolvido na presença. A presença. Às vezes a presença, meu irmão, obrigado, Espírito Santo. Às vezes a presença, meu irmão, vai te levar para uma fornalha ardente. Às vezes a presença vai te levar para a cova dos leões. Nós temos que ter essa consciência. Mas se você for para a fornalha, o Espírito de Deus está com você lá. Se você for para a cova dos leões, o Espírito Santo está com você lá. Essa é a diferença de você estar na presença. A fornalha não te para, a cova não te para, uma enfermidade não te para.
Porque você ama a presença e você não vai trocar a presença por nada. A presença por nada. Um outro devorador que o diabo levanta para ferir uma das nossas características, que é a adoração a Deus, é Baal. Baal começa lá com Balaão, quando Balaão aconselha Balaque, o rei de Moabe, a idolatria a Baal. Depois, Jezabel, quando casa com o rei Acabe também, da mesma forma. Ela acaba com o culto de adoração a Deus, levanta os 450 profetas e levanta em cada esquina um poste ídolo e tinha que se dobrar diante daquele poste. Tinha que beijar os pés de Baal. E meu irmão, o culto a Baal era uma coisa horrível, era uma orgia, era prostituição, era coisa abominável. E um rei de Israel, o rei do povo de Deus, permitiu-se contaminar, ser influenciado por Jezabel, e ela levanta isso. Ela acaba com o culto, com a adoração a Deus, rouba a adoração a Deus. Num outro momento, Acás, também rei de Israel, fez a mesma coisa. 2 Crônicas 31, 32, ele faz a mesma coisa. Ele fecha as portas do templo, ele para com a adoração a Deus, o culto a Deus, e levanta Balaíns, era postes de Baal em cada esquina da cidade. Estou falando para você, Balaão, o rei Acás e Jezabel que casou com Acabe. Estou falando de homens de Deus, levantados para governar o reino do povo de Deus, homens que se corromperam e roubaram a adoração, permitiu ser roubada a adoração a Deus. Agora, uma coisa que nós precisamos entender, trazendo para a nossa realidade, Baal era um ídolo. Você fala para mim hoje, Rafa, mas eu não cultuo um ídolo, eu não tenho um poste para adorar. Até entendo. Mas algo se torna ídolo no meu e no seu coração quando ele rouba o primeiro lugar de Deus. Isso pode ser o marido, o seu filho, o seu trabalho, teu ministério, um microfone. Roubou o lugar do seu coração, o primeiro lugar de Deus no seu coração, virou um ídolo para você. E nós vamos começar a cultuar esse ídolo sem a gente perceber, porque ele está enrustido numa espiritualidade. E sabe o que é o pior, meu irmão? Que um ídolo nunca vai satisfazer a sua expectativa. Você lembra lá no Monte Carmelo? Quando os profetas de Baal começaram ali, manda fogo do céu, Baal, manda fogo do céu, Baal, e nada. E foi passando o horário, eles começaram a derramar sangue, a se flagilizar para derramar sangue. Sabe isso que quer dizer? Que como o ídolo não corresponde ao nosso coração, nós vamos nos sacrificando mais, fazendo mais, para que o ídolo do nosso coração apareça, mas ele não vai aparecer. E quando nós levantamos um ídolo no nosso coração, nós esquecemos de adorar a Deus verdadeiramente por quem Ele é. Meu irmão, presta atenção numa coisa, a adoração, ela está completamente ligada à sua dívida paga. Quando você entende que a sua dívida foi paga por Jesus, você leva uma vida de adoração. Você vive para adorá-lo, você entende que você nasceu para adorá-lo, e absolutamente nada pode roubar o teu coração, pode roubar o lugar dele no seu coração. Sabe por que esses homens levantaram postes ídolos? Sabe por que eles levantaram postes a Baal? Porque em algum momento eles estavam distraídos, levando uma vida comum. Em algum momento eles estavam distraídos. E no momento de distração, sem eles perceberem, Baal foi implantado no coração. O ídolo foi implantado no coração. E meu irmão, nós, como cristãos, nós temos que examinar e sondar o nosso coração. O que hoje tem o primeiro lugar do seu coração? O que hoje tem o primeiro lugar do seu coração? Você vai falar para mim, aparentemente, para responder isso, eu sei que você, de repente, pode falar assim, não, mas eu amo a Deus.
Agora pergunta para o Espírito Santo, quem é o primeiro lugar no meu coração? Ele vai te responder. Consegue entender, irmão? Espírito Santo, quem governa o meu coração? E olha que coisa, a palavra Baal, ela significa Senhor, marido. E se nós somos a noiva de Cristo, nós somos a noiva de Cristo, amém? Estamos esperando a sua volta. Só que a ideia desse devorador é fazer com que a noiva de Cristo se case com Ele. De que Ele seja o Senhor e o marido das nossas vidas. Olha como ele vem para perverter, para confundir. Mas Jesus vem buscar quem? Uma igreja sem mácula. Lembra da parábola das 10 virgens? Uma igreja que está preparada com as lamparinas cheias de azeite. Uma igreja que não está dispersa. Não está preocupada em mais nada a não ser esperar a volta do noivo. Está atenta a cada dia. Eu vou me preparar todos os dias para a sua volta. Eu estava falando outro dia, dia da noiva. As mulheres que casaram, dia da noiva, tiveram esse dia. Você vai lá para dentro de um salão e você fica ali, passa o dia inteiro se preparando. É cabelo, é maquiagem, é o seu vestido que está pendurado e você fica olhando, meu Deus, eu não vejo a hora de pôr aquele vestido. E aí te dá aquele frio na barriga e você já imaginando o seu futuro marido, o teu noivo, lá aqui no altar, esperando, olhando para você, tocando aquela música e você entrando, e você vai aquelas pessoas ali esperando a tua entrada. Uma noiva se prepara assim. Se essa noiva recebe um convite no meio desse dia, alguma amiga liga para ela e fala assim: amiga, vamos dar uma volta, vamos tomar um café em algum lugar? Essa noiva vai, sim ou não? Não vai. Porque ela está sendo preparada para o dia. Agora nós como igreja, como cristãos, como está sendo a nossa preparação, irmãos? Eu só vou manter as minhas lamparinas acesas se eu adorar a Deus de todo o meu coração. Se eu for alguém apaixonado por Ele, se eu obedecer o que Jesus falou, de amar a Deus acima de todas as coisas, com toda a minha mente, meu coração, a minha força. Isso é um exercício diário. Existe uma morte diária. Eu preciso renovar o meu desejo de morrer para mim mesmo todos os dias para estar diante dEle. Lembra que dentro de nós existe uma natureza pecaminosa, a natureza do velho homem. E essa natureza, ela está ao todo tempo, Gálatas 5, batendo na nossa porta, falando: ei, me satisfaz, ei, me satisfaz. E a natureza do novo homem, nascido em Cristo, ela está batendo na nossa porta, fala: ei, me enche, me enche, me enche. Por isso que Paulo vai dizer: enchei-vos do Espírito, andem no Espírito. Porque esse novo homem, ele tem que ser alimentado o tempo todo. Porque se esse novo homem for alimentado, ele está sensível, ele está atento às coisas que vão acontecer. Lembra Jesus quando foi levado, Mateus 4, foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado lá. O diabo vem e fala: olha, se você é filho de Deus, faz isso, faz aquilo. E Jesus combatia com a palavra, porque Jesus sabia da identidade dele como filho e sabia a palavra de Deus. Jesus não se distraiu, sabe, os reinos deste mundo, sabe, os pães se transformarem e pedras transformarem em pães, não foi o suficiente para roubar Jesus, para trazer distração a Ele. Não foi suficiente. Ele estava atento àquilo que Deus o chamou para fazer. O que ele fala para o diabo no final, para Satanás? Não prestarás cultos a outro Deus, somente o Deus poderoso. E o que o diabo pede para ele? Eu te darei tudo isso se prostrares, me adorar. Porque ele quer a nossa adoração. Porque o lance dele é assim: eu te dou, você me adora. Eu te dou, você me adora. Só que ele te mantém preso na mão dele. No momento que você fala, eu não vou fazer, ele puxa o teu tapete. Te escandaliza, te envergonha, te humilha. Com Deus não. Com Deus não é assim. Um terceiro.
devorador que é levantado pelo diabo é o Mamon. Mamon vem para roubar o amor a Deus. Lá em Mateus capítulo 6, versículo 24 diz: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Existem algumas traduções que falam riquezas, mamon. E quando Jesus fala isso em Mateus capítulo 6, ele está finalizando o sermão da montanha, sermão do monte. Bem-aventurados sois vós quando isso, bem-aventurados sois vós quando aquilo. E ele está ensinando, e no final do capítulo 6, no verso 24, ele deixa isso: pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. É engraçado que Jesus, se você for estudar a raiz da palavra mamon, Mamon não é um deus como Dagon e como Baal, como no Antigo Testamento. Mas Jesus, ele personifica Mamon pelas características que ele tem. Ele faz isso, ele personifica. E Mamon, a palavra Mamon, ela significa isso. Riquezas, dinheiro. E quando eu penso em riqueza, o que não sei você, mas eu não penso só no valor monetário, dinheiro. Mas quando eu penso em riqueza, eu penso do que a gente tem mais de valioso hoje, que é o nosso tempo. E quando eu penso em tempo, o Espírito me traz à memória a palavra prioridade. E Paulo vai nos ensinar que nós devemos organizar, administrar o nosso tempo. Por que Jesus está olhando para a riqueza, para o tempo, e está personificando isso para Mamon? Presta atenção. Porque Mamon, ele vem para roubar as prioridades. Ele rouba as tuas prioridades. A sua maior prioridade de vida hoje, meu irmão, é seu relacionamento com Deus. Essa é a sua maior prioridade. Se você tiver com Deus um relacionamento vertical, o seu relacionamento horizontal será abençoado por tudo. Você será um bom marido, um bom pai, um bom profissional, um bom pastor, um bom líder, um bom chefe, um bom funcionário. Mas o teu relacionamento vertical com Deus, ele tem que ser prioridade para você. E aí, eu pego um pouco no pé, e um dia eu fiz uma reunião com os meus discípulos. E aí, algo que Deus tinha falado comigo, estava indo para uma reunião de discipulado com eles, que a gente faz em conjunto. E aí eu peguei e falei assim: vocês já pararam para perceber quanto tempo você fica no Instagram? Já parou para perceber quanto tempo você fica no WhatsApp? Porque nós temos um grupo e vira e mexe, eu falo assim: olha, compartilhe uma palavra. E aí, orou hoje? Você buscou hoje? Porque, meu irmão, eu entendo que eu tenho que buscar Deus diariamente. Não é quando eu estou com vontade. Não é quando eu quero. Eu tenho que entrar no meu quarto, fechar a porta. E meu Pai que vem em secreto me recompensará. Eu tenho que buscar Deus diariamente. Não é só na igreja, no momento do culto, da oração. Eu tenho que buscar Deus, isso é cultura. Eu tenho que buscar a cultura dos céus, a cultura de Sião. Buscar a cultura do reino de Deus, que é uma vida de busca constante. E eu não entro no meu quarto para pedir algo somente. Eu entro no meu quarto porque eu o amo. Eu entro no meu quarto, fecho a porta do meu quarto e eu o busco porque eu o amo. Se eu vou senti-lo, se eu vou chorar, se eu vou cantar, não interessa. Eu vou entrar no meu quarto e vou buscá-lo porque eu o amo. Eu vou me dedicar a uma busca incessante e constante porque eu quero olhar nos olhos dele. Somente as mãos dele, que é o que ele pode me dar, não me basta. Eu quero me humilhar nos pés dele. Entende isso, irmão? Eu quero olhar nos olhos dele e falar para ele: eu te amo. Meu irmão, isso é um reconhecimento
Meu irmão, é o mínimo que eu e você podemos fazer depois do que Ele fez por nós e continua fazendo. A misericórdia dEle, a graça se renova todas as manhãs sobre as nossas vidas. A misericórdia dEle é o fato de nós não sermos consumidos. Como não relacionar com um Deus verdadeiro e real? Meu irmão, a pessoa do Espírito Santo é tão real como você está me enxergando aqui. A pessoa do Espírito Santo, ela é mais real. O Espírito Santo, ele não é alguma coisa, ele é alguém. Ele tem personalidade, ele tem sentimentos, tem emoções. Por isso que Paulo fala, não entristeçam o Espírito Santo, não apaguem o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é uma pessoa, e não é porque ele é a terceira pessoa da Trindade que ele é menos. Eles trabalham em conjunto. Por isso que Paulo vai dizer que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito. Comunhão é o quê? Relacionamento. Por isso que nós temos que buscar relacionamento. Por isso que eu entro no meu quarto e eu me dedico em oração, me dedico em busca. E aí, a gente conversando, eu falei, vocês estão buscando a Deus? Estamos. Falei, deixa eu ver seu celular. Aí lá não sei nos outros, mas no iPhone, você põe pro lado assim, ele tem lá tempo de uso. E no tempo de uso, depois você olha o seu, irmão. Eu fiquei assustado. Quando eu olhei lá, tempo de uso, aí tem os aplicativos que você usa mais. Ele tem por 7 dias, ele tem por 24 horas e tudo mais. Aí tinha lá Instagram, 3 horas. WhatsApp, 23 horas na semana. Facebook, não sei quantas horas. Aí eu falei assim, e você vai dizer para mim que você não teve tempo para entrar no teu quarto e buscar a Deus? Você vai dizer para mim que você não conseguiu buscar a Deus? Você preferiu cultuar 3 horas a Mamon do que buscar a Deus, cara? Porque Mamon vem para roubar as nossas prioridades. Aquilo que tem valor para Deus, e nada mais valoroso para Deus do que a tua presença. Uma vez, eu estava em casa, eu cheguei, fiz janta. Eu sou pai de 3 filhos. Cadê os maridos que fazem janta? Cadê os maridos? Ô, irmão, cadê os maridos que fazem janta? Deixa eu ver. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. A galera lá em casa curte. Minha esposa fala, olha, de Deus. E aí eu estava com as crianças, e aí eu estava ali, o Espírito Santo falou para mim assim, eu quero você agora. E aí eu falei no meu íntimo, eu falei para ele, Espírito, mas eu estou com eles aqui. E aí passou um tempo. Passado mais uns 20 minutos, o Espírito falou para mim assim, eu quero você. E aí eu falei, eu já vou. Passado mais uns 20 minutos, ele falou assim para mim, Rafael, eu quero você. Bem assim. Eu falei, gente, vocês vão me dar licença um pouquinho? Preciso entrar ali. Meu irmão, eu lembro que fosse agora. Eu entrei no meu quarto, fechei a porta. Quando eu fui orar, o Espírito falou assim, não precisa falar nada, porque eu só quero me alimentar da sua presença. Ele tem prazer na sua presença, irmão. Não importa se você pode ficar 15 minutos, 10 minutos, 20 minutos, meia hora, não importa. Importa a intensidade que você põe em estar com Ele. E eu lembro que quando ele me falou, aquilo foi muito real, como você está ouvindo a minha voz. Eu lembro que eu caí de joelhos no chão e ali, meu irmão, eu fiquei, não consegui levantar. E a presença dele me consumiu. E eu fui incendiado, e ele falava, eu te amo, filho. Você é importante para mim. Você tem valor para mim. E é isso que nós temos para ele, meu irmão. Só que muitas vezes nós não valorizamos o relacionamento com Deus. E nós levamos a vida como dá. Deixamos a Deus por último. Domingo, quando eu vou para a igreja, eu oro 5 minutinhos. Meu irmão, o que tem roubado a sua rotina, as suas disciplinas espirituais? Como tem sido a sua vida de jejum, de oração? Será que nós temos jejuado somente quando vai ter algum evento? Ou eu jejuo porque eu amo por prazer e isso é uma rotina para mim? Eu tenho um acordo com os meninos que a gente faz de jejuar toda semana, pelo menos um dia. E quando nós nos colocamos à disposição para fazer um evento, para fazer alguma coisa, sei lá, nós nos retiramos e nós buscamos com intensidade por mais dias. Nós jejuamos porque teve uma conferência na nossa igreja.
E depois do jejum, nós terminamos o jejum, aí eles falam, ai meu Deus, agora eu vou aproveitar, vou comer doce, vou comer tal. Eu falei, não, agora nós vamos jejuar mais tanto tempo para agradecer a Deus. Vamos buscar a Deus. Porque, meu irmão, quando a guarda baixa, eu viro um alvo fácil. Então eu busquei a Deus só porque eu queria algo. E agora que Deus me deu, eu faço o quê? Vou orar para agradecer, vou jejuar para agradecer a Deus. É algo que é constante. Prioridade. Quando foi a última vez que você jejuou porque você ama Deus? Quando foi a última vez que você jejuou para ter mais de Deus? Quando foi a última vez que você jejuou para estar mais sensível à voz de Deus? Nós estamos alimentando quem, irmãos? O velho homem ou o novo homem? Estamos alimentando a carne, estamos alimentando o espírito. E um outro ponto que Mamon vem para querer ferir as nossas vidas através do dinheiro. Ele diz, Jesus diz em Lucas 12:15, ele fala, então lhes disse, cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade de seus bens. Irmãos, a Bíblia vai dizer que Deus é o dono do ouro e da prata. A Bíblia vai dizer, se quiser e me ouvir, comereis o melhor dessa terra. Deus, Ele tem prazer em abençoar os teus filhos. Deus ama abençoar os teus filhos, financeiramente dizendo. Deus não quer ver ninguém comendo migalha, Deus não quer ver ninguém se rastejando, Deus não quer ver ninguém se mendigando. Deus tem prazer em acrescentar, em multiplicar, Deus tem prazer em dar, porque Ele é o dono do ouro e da prata. E meu irmão, não existe milagre impossíveis para Deus. Você está precisando o quê? De 4 mil reais? Deus estrala o dedo, os 4 mil aparece. Você está precisando de 40 mil? O seu Deus não é suficiente para te dar 40? Não há impossíveis para Deus. Lucas 1,37 diz isso. Só que, quando o meu coração ele é voltado somente para o dinheiro, isso me rouba de Deus. Mamon trabalha nessa área. Aí a pessoa fala, eu quero uma casa na praia, eu quero uma casa na praia. A pessoa ora pela casa na praia, Deus vai lá e abençoa com a casa na praia, aleluia. Aí a pessoa deixa de vir aos cultos no domingo, porque ela está na casa da praia. Aí o pastor vai falar assim, irmão, não te vi mais. Irmão, cadê você? Fala, pastor, estava lá na praia, estou muito cansado, eu vou para lá e pegar trânsito, aí não dá tempo. Entende, irmão? O irmão está desempregado. Aí Deus vai lá e abençoa com um trabalho muito bom. Começa a ganhar dinheiro. Aí o irmão some da igreja. Cadê o irmão? Está viajando agora, está aproveitando. Está lá em Bahamas. Está lá e não vem mais, acabou. Por quê? Porque o coração foi corrompido. Mamon ganhou espaço no coração. Nada contra uma vida próspera, uma vida abençoada. É isso que Deus prometeu para nós. E eu oro e libero uma palavra sobre a tua vida, irmão, que Deus vai abençoar os teus celeiros, Deus vai abençoar o teu trabalho, Deus vai multiplicar a tua sementeira, Deus vai alcançar a sua casa, a tua família, o Senhor vai alcançar todas as áreas da sua vida em nome de Jesus. Só quem falou amém vai receber. Brincadeira. Mas é isso que Deus tem para nós. Sabe, é isso que Deus tem para nós. A palavra de Deus é tempo de multiplicação, 30, 60, 100 vezes mais, boa medida, recalcada, transbordante, sacudida. É sempre isso. Nunca é mesquinharia. Mas aonde está o meu coração, irmão? Eu estou preocupado muito com o boleto, com as contas que eu tenho que pagar. E a minha fidelidade no dízimo, na oferta, acabou, não tem mais. Porque eu faço as minhas contas sem contabilizar dízimo e oferta. E é óbvio que não vai sobrar, porque você não colocou lá. Nós temos que administrar aquilo que Deus dá para nós. Paulo vai dizer que ele dá pão para comer e semente para semear. Então o que ele quer dizer? Que ele põe tudo na sua mão. Uma parte você vai comer, outra parte você semeia. Não é para comer tudo. Faz sentido? Sim ou não? Não é para comer tudo e pegar tudo para você. Parte do que ele põe na sua mão você semeia, parte você usa para você. Administre, faça contas. Mas eu gostaria, meu irmão, mas não dá agora. Então faz um planejamento lá na frente, você faz.
Ah, mas está todo mundo fazendo, mas nesse momento não é para você fazer. Guarda o teu coração, vai colocar sua vida diante de Deus. Deus prepara o momento certo. Eu tenho que estar atento. A minha vida tem que ser regida pelo Espírito. Estão comigo? Amém. E aí, por isso que lá em Apocalipse capítulo 3, 17, completando o primeiro versículo que eu li, ele diz assim, Jesus dizendo, você diz, estou rico, adquirir riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Entende isso? Então, para 3 características que nós recebemos de Deus, que é a presença de Deus, a adoração a Deus e o amor de Deus, o amor a Deus, o diabo levanta 3 devoradores para roubar isso de nós. Agora presta atenção numa coisa. Presta atenção. No Antigo Testamento, 3 pessoas eram ungidas pelo Espírito Santo: reis, profetas e sacerdotes. Somente esses 3 se moviam debaixo do poder do Espírito. Só eles 3, essas 3 pessoas: reis, profetas, sacerdotes. Muito bem. No Novo Testamento, Jesus vem. Jesus vem. Nós reconhecemos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Nos rendemos a Ele. O que a Bíblia vai dizer? Como eu falei no começo, que neste exato momento, quando existe esse reconhecer, o Espírito Santo vem nos ungir, o Espírito Santo vem habitar dentro de nós. O Espírito Santo habitando dentro de nós, não é só dentro, mas é dentro de nós, com a gente e sobre nós. Joel capítulo 2, 28, diz isso. Derramarei sobre toda a carne o Espírito. Espírito sobre. Tem o Espírito dentro. O Espírito com a gente, que é a comunhão. Dentro é a presença de Deus no homem interior. É o homem interior, novo homem nascido em Cristo. A presença de Deus que nos envolve, a comunhão do Espírito. E a presença do Espírito sobre nós é o poder que Ele dá para todo cristão. O poder para quê? Para testemunhar Jesus Cristo como Senhor e Salvador. É através do poder do Espírito que os dons se manifestam. É através do poder do Espírito que as pessoas são constrangidas pelo amor de Deus. É através do poder do Espírito Santo que Ele convence pecado, justiça e juízo. É dessa forma. Então o Espírito Santo se move dessas 3 formas. E quando Ele vem habitar em nós, o desejo dele é restaurar os 3 ofícios que Ele nos deu. O ofício da realeza, o ofício profético e o sacerdócio. Esses 3 devoradores, na verdade, o que eles querem roubar de nós são esses 3 ofícios. O ofício de rei, o ofício de profeta e o ofício de sacerdote. Rafa, mas eu sou rei, eu sou sacerdote? Sim. Olha o que Apocalipse 1 diz. João, às 7 igrejas da província da Ásia, a vocês graça e paz da parte daquele que era e que há de vir, dos 7 espíritos que estão diante do trono e de Jesus Cristo, que é testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. Ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue e nos constituiu reino e sacerdotes para servir ao seu Deus e Pai. 1 Pedro 2,9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa e por aí vai. Em Cristo nós somos sacerdotes. Em Cristo nós somos reis. Em Cristo nós somos profetas. Então o Espírito Santo deseja restaurar em nós os 3 ofícios. O primeiro deles é o de rei. Para que o ofício de rei para um cristão? O que isso significa? O rei, o ofício de rei, ele traz autoridade e governo no reino. Jesus fala em Lucas 10, 19, ele fala assim: eis aí vos dei
autoridade para pisar em serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e absolutamente nada vos causará dano. Autoridade, Ele nos deu autoridade. Ele vem para restaurar a autoridade, o governo da igreja. A igreja não nasceu para ser cauda. A igreja não nasceu para ser migalha. Quando a igreja assume o governo que Deus nos deu, o ofício de rei, o que um rei faz? Ele estabelece governo, a fronteira dele vai aumentando. O que Davi fazia? O que Josué fez? Entrou de cidade em cidade, foi governando. E aí foi ganhando espaço geográfico. Rei Davi também. Foi ganhando espaço. Até que virou todo Israel. Davi conquistou muito mais que Josué. Então o rei, ele traz governo. Ele tem autoridade. Agora nós, como igreja, nós estamos perdendo espaço, estamos perdendo para o mundanismo, humanismo, ou nós estamos avançando com o reino? Quantas pessoas nós ganhamos para Jesus esse ano? Quantas pessoas você falou de Cristo? Quantas pessoas receberam a Cristo através da sua vida? Você tem o ofício de rei. E o ofício de rei, ele não é só isso. Mas ele vem para trazer também transformação social. Meu irmão, eu posso falar isso para você porque Deus me chama como um avivalista dessa geração. E meu irmão, avivamento não é sair batendo palma, aleluia, aleluia, não. Avivamento não é só isso. Avivamento é relacionamento com Deus, é o fogo queimando no coração, é as pessoas olhando para nós e falando, eu desejo isso. E o avivamento, ele vai culminar, ele vai resultar numa grande reforma. O que adianta ser todo cheio do fogo e não ter uma reforma na sociedade? O ambiente onde eu estou no meu trabalho, faculdade, trabalho, ser o mesmo com a minha presença. Ei, se eu sou uma extensão do reino, se a Bíblia fala que é onde eu ponho a planta dos meus pés, o reino é chegado, então que reino que eu tenho levado para o meu trabalho? Que reino que eu tenho levado para minha casa, para minha família, para as pessoas? Consegue entender? Nós somos reis. Nós somos reis. O sacerdócio, você vai lembrar muito bem, lá no Antigo Testamento, no tabernáculo, existia ali um processo, eram divididos em 3 partes, o átrio, o lugar santo e o santo dos santos. O átrio era o lugar que todos podiam ficar, o lugar santo alguns, e no santo dos santos somente um sumo sacerdote, uma vez por ano, podia entrar para ministrar ao Senhor ali. Quando você pega a cena, o cenário do tabernáculo, você vai encontrar no lugar santo, os pães da presença, eram 12 pães que eram trocados a cada 7 dias. Você vai encontrar o candelabro com as luzes acesas, que tinham que manter aceso todos os dias. Você vai encontrar o altar do incensário, que o sacerdote entrava para ministrar a Deus. E conforme ele colocava as ervas e o incenso, aquele aroma subia, e aquela fumaça era como a oração, a adoração do povo chegasse diante de Deus. E Deus inalava aquilo, o meu povo está falando comigo, o meu povo está falando comigo. Porque o tabernáculo era o meio de comunicação de Deus com o homem. Agora eu te faço uma pergunta. Olha só. O tabernáculo, ele era algo constante, ele não era algo parado. Existia uma rotina para ele. Os pães da presença, o que significam 12 pães, que eram as 12 tribos de Israel, eles tinham que ser trocados toda semana. Agora, se pão não fosse trocado, o que ia acontecer com ele? Ia ficar podre. Se as luzes não fossem colocado óleo nela, o que ia acontecer com ela? Apaga. Se não coloca incenso no altar, no incensário, ele não sobe. Por quê, irmão? Porque sacerdócio, ele representa a comunhão com Deus. E comunhão está ligada à movimentação. Você, como um sacerdote do Senhor, não pode estar parado. A sua comunhão com Deus, ela tem que ser constante. A Bíblia vai dizer em Levíticos, falando assim, o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Todas as manhãs, a lenha do altar do sacrifício, essa lenha ela era retirada pelo sacerdote, levado para fora
do terreno do tabernáculo, colocava para fora e nova lenha colocava. Todo dia era colocado lenha nova. Sabe o que é isso? A Bíblia vai chamar de lenha da comunhão. Sabe o que é isso, irmão? Se você não tiver comunhão com Deus todos os dias, seu coração vai parar. A sua intimidade para. O pão fica podre, a luz apaga, não tem mais sacrifício na grelha do sacrifício, no altar do sacrifício, não tem mais nada. Não existe mais pedido de perdão, não existe mais oração, não existe mais adoração, porque isso é comunhão com Deus. O sacerdócio, ele vem trazer a comunhão. O sacerdote era aquele que trazia comunhão entre o homem e Deus. Então, quando o Espírito Santo vem habitar em nós, ele vem restaurar a nossa realeza, ele vem restaurar a nossa comunhão. E não só isso, mas ele vem também restaurar em nós o ofício profético. Meu irmão, o ofício profético, eu não estou falando sobre o dom ministerial que Jesus fala de Efésios 4:11, sobre o profeta. Não é isso. Eu estou falando sobre o profético. Sabe, nós como igreja, nós não podemos parar de anunciar a segunda vinda. E quando o Espírito vem habitar em nós, quando conhecemos a Cristo Jesus, presta atenção aqui. Quando o Espírito Santo vem habitar em nós, quando conhecemos a Cristo Jesus, o Espírito Santo vai restaurar em nós o ofício profético, que é de declarar a volta do noivo, a volta de Cristo. E eu nunca ouvi num tempo como hoje, homens e mulheres sendo levantados para falar sobre a volta do noivo, sobre a preparação da noiva. Meu irmão, nós temos que anunciar, Jesus está vindo. Agora, o que Mamon faz é nos calar, porque nós não estamos preparados com o noivo, estamos preparados somente com a gente mesmo. Nós estamos preocupados com a gente mesmo. Vou falar uma coisa para você, que é líder, pastor, você que está à frente de alguma liderança da igreja. Sabe que lá em João, capítulo 3 ou 4, não me engano, alguns vão falar para os discípulos de João, vai ver Jesus batizando, e ele vai lá falar para ele, eles vão lá falar para ele, e ele fala assim que existe o amigo do noivo, essa palavra falou tanto com o meu coração, o amigo do noivo, e nós como liderança, somos amigo do noivo. O problema, irmão, é que se a gente não tomar cuidado, nós estamos flertando com a noiva do noivo. Nós temos que tomar cuidado com isso. E cuidar da noiva do Senhor. Com zelo, com amor, dedicação. Sempre levando a glória e a honra somente para Ele. Então, essa noite, tem alguém comigo aí? O Senhor está procurando, anseia, um sacerdote que se relacione e interceda. Ele está buscando um rei que governe com justiça o reino. Ele está buscando um profeta que anuncia a segunda vinda. Isso é amar a Deus. Isso é verdadeiramente. Agora existe um texto que eu gosto muito, está no Salmo 27, versículo 8. Ele diz assim: meu coração ouviu a tua voz. Meu coração ouviu tua voz dizer: venha e entre na minha presença. E meu coração respondeu: Senhor, eu irei. Vou ler de novo, irmão. Isso aqui é muito forte para mim. Meu coração ouviu a tua voz dizer: venha e entre na minha presença. E meu coração respondeu: Senhor, eu irei. Eu entendo que muitas vezes nós passamos por um momento de mornidão, de estar dormindo, de estar acomodado, de estar, sabe assim, distraído. Por isso que Paulo vai dizer: desperta tu que dormes, sabe?
Nós passamos por momentos como esse. Eu não sei em qual momento do seu ministério você está hoje. Eu não sei em que momento da sua vida você está hoje. Mas uma coisa eu sei: o Espírito Santo quer avivar o teu coração novamente, irmão. O Espírito Santo quer restaurar o seu coração novamente. Ele quer restaurar a comunhão. Ele quer restaurar a realeza. Ele quer restaurar o profético dentro de você. O Espírito Santo deseja atrair o seu coração, a atenção do seu coração somente para Ele novamente. E eu vou dizer para você, não importa quanto tempo você tem de cristão, pode ser que você se converteu agora, vindo do radical para cá, pode ser que você se converteu há 30, 40, 50 anos, não importa o seu tempo de cristianismo, importa que o Espírito está dizendo para você: ei, eu quero um relacionamento verdadeiro com você de novo. Eu quero incendiar a tua vida. Eu quero que as pessoas olhem para você e me encontrem. Eu quero que as pessoas olhem para você e se apaixonem por mim. E eu sei que às vezes nós estamos dormindo, que eu já passei por isso algumas vezes. E vira e mexe, o Senhor vem com som para despertar os nossos corações. E essa noite, eu quero liberar esse som ao teu coração. E você sabe que o som de Deus, existe um som, o som da noiva, existe o som do eterno que ecoa. Sabe? Quando a terra era vazia e sem forma, houve um som, uma palavra que dizia: haja luz. Puf, houve luz. Lá no Vale de Ossos Secos, que eu comecei falando, quando o profeta é levado ali, Ezequiel 37, a Bíblia fala que ele profetizou e o som de ossos batendo com ossos começaram a agitar ali, e de repente aquele exército se colocou de pé, trouxe vida. O espírito de vida estava sobre eles. Lá nas muralhas de Jericó, no 7º dia, quando eles deram as 7 voltas, Deus falou: agora na 7ª volta vocês vão tocar as trombetas, os sacerdotes vão à frente, e vocês vão gritar muito alto, e aquele barulho fez com que as muralhas de Jericó fossem ao chão. Lembra Jesus, em João 11, quando ele está ali com Lázaro há 4 dias morto, e ele sai ali, ele dá um grito: Lázaro, sai para fora. Jesus bradou em alta voz, e o som de vida entrou em Lázaro, e Lázaro saiu com vida. Estava morto e passou a ter vida. Atos capítulo 2, eles estavam reunidos, buscando a promessa de Atos capítulo 1, permaneçam em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Eles estavam ali buscando, e de repente o som impetuoso, veemente, invadiu aquele lugar. Línguas repartidas como de fogo repousaram sobre a cabeça deles. E naquele momento Pedro sai ali fora, e mais de 3.000 vidas se convertem a Cristo, recebem a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, porque o som invadiu a vida deles. O poder do Espírito veio sobre eles. No Apocalipse, quando João está relatando isso, escrevendo isso, ele olha e ele fala: o pé de latão reluzente, os olhos como chama de fogo, e ele fala: e a sua voz era como voz de muitas águas. Aleluia, aleluia, Deus. Meu irmão, existe um som que desperta a igreja, um som que desperta a noiva. Existe um som que mexe com a nossa estrutura, porque o anseio do Espírito Santo é aquecer, invadir o teu coração, é permear todo o teu coração, te aquecer novamente, te fazer um jovem cristão relevante na sociedade, te fazer um adulto, um idoso, uma criança relevante. Meu irmão, quantos aqui têm carregado um fardo pesado? Eu sou cristão, mas ninguém pode saber. Não, meu irmão, bata no peito e diga: eu sou cristão, eu amo a Deus. Eu abro mão da minha reputação, eu abro mão dos meus sonhos, das riquezas, eu abro mão de tudo do que for para viver por Ele. Eu não tenho medo de falar que eu sou um homem de Deus, uma mulher de Deus. Sabe? É hora de você levantar, permitir que esse som entre dentro de você. Sabe, o Senhor, a Bíblia vai dizer que Jesus está procurando, Deus está procurando os verdadeiros.
que adoram em espírito e em verdade os verdadeiros, porque o falso ele não quer, ele não aceita. Não existe meia entrega. Lembra de Ananias e Safira? Houve uma meia entrega. O que aconteceu? Morreram. Deus ele quer tudo, uma entrega verdadeira, uma entrega genuína. Deus ele quer tudo. Deus, Jesus, o que eu faço para te seguir? Abre mão de tudo, vende tudo e me segue. Ah, mas eu tenho que enterrar o meu pai. Deixe que os mortos enterrem os seus mortos. Jesus ele quer você e ele tem pressa. Jesus ele quer o teu coração novamente. Ele quer queimar no teu coração novamente. Ele quer te fazer um homem, uma mulher relevante, uma igreja neste tempo, em um tempo em que ele chama de igreja morna. Ele quer levantar avivalistas dessa geração, avivalistas que vão incendiar essa geração. Meu irmão, eu oro por dias em que eu não terei que falar nada, que aonde eu for, aonde eu pôr a planta dos meus pés, a glória de Deus, a Shekinah de Deus, a presença de Deus invada, arraste aquele lugar, e as pessoas são comovidas, são constrangidas pela presença dEle. Lembra de Enoque, Gênesis 5:24? Enoque já não era, porque Deus o tomou para si. Existia tanta vida de Deus em Enoque, tanta vida de Deus em Enoque, que Deus falou: você não vai experimentar a morte. Tem muito de mim em você. Eu quero você para mim. Vem, Enoque, vem. Aleluia. Aleluia, meu Deus. Espírito Santo. Pode ficar de pé, irmão. Espírito Santo, Espírito Santo. Nós te adoramos, Jesus. Nós te buscamos, Jesus. Nós adoramos a tua presença, Jesus. Nós amamos você, Jesus. Nós amamos você, Jesus. Nós te adoramos, Jesus. Você pode fechar os teus olhos e olha como está o seu coração. E à medida que o Espírito Santo for ministrando você, fale para Ele: eu quero de volta aquele coração. Eu quero de volta o amor dos primeiros dias. Eu quero de volta me apaixonar por você. Diga para Ele, diga para Ele. Diga para Ele os teus pecados, as tuas fraquezas. Diga para Ele aonde você caiu e você não consegue se levantar. Diga para Ele aonde paralisou você, o trauma que entrou na sua vida de uma perda que você teve e você não conseguiu mais sair do buraco. Talvez como José, te lançaram numa cova, num buraco, te traíram e você não conseguiu mais, e isso bastou para te paralisar. Oh, eu sinto de Deus, o Espírito trazendo cura sobre algumas pessoas, tirando o fardo do seu coração, tirando o peso do seu coração que há anos está aí dentro, quebrando os grilhões, as correntes e trazendo vida para você. Vamos adorar ao Senhor. Feche os teus olhos, meu irmão. Deixa o Espírito conduzir a tua vida, conduzir o teu coração agora. Te amamos. Não há outro como tu, Jesus. Tá bom. Está preparado aqui a casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontra meu coração disposto a queimar por ti. E
os versos e canções Você que sabe, que cante. eu consegui cantar todas as vezes que cantar. Só quero te falar, teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Só tu és santo. Você pode levantar suas mãos e declarar isso. Só tu és santo. Diga isso olhando nos olhos dele. Não há outro como tu. Cante. Não há outro como tu. Adora ele. Não há outro como Não há, tu. Jesus. Não há. Não há outro Cante. como Jesus. Só tu és santo. Só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Só tu és santo. Só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Tu és santo. Irmão, eu queria te fazer um convite. Você que está aqui, Só tu eu queria que és. você se tornasse vulnerável agora. Sabe? Não dá mais para esconder a nossa vida de Deus. Seja vulnerável e fale, cara, eu tenho isso. Eu preciso ser transformado, eu preciso ser reavivado, eu preciso ter meu coração incendiado de novo. Você que gostaria disso, feche seus olhos, põe a mão assim no seu coração. Eu não vou pedir para você vir à frente. Eu queria pedir para você que é jovem, está com todo esse movimento do mês batista, vem aqui para frente, o jovem da igreja. Você que gostaria de vir aqui, vem aqui. Bom, feche seus olhos, põe a mão no seu coração. Diga assim, Senhor, eu preciso de você novamente. Fala, Jesus, aquece o meu coração novamente. Fala, Jesus, eu quero voltar ao primeiro amor. Fala, Jesus, eu quero voltar a me apaixonar por você. Fala, Jesus, restaura dentro de mim o ofício da realeza, o ofício profético e o ofício do sacerdócio. Fala, eu reconheço o meu pecado, os meus maus caminhos. Eu quero voltar. Me perdoa, Jesus. Me perdoa, Jesus. Fala, Espírito Santo. Espírito Santo, faz morada em mim. Fala, eu tenho fome, eu tenho sede da sua presença. Restaura a sua presença em mim. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Espírito Santo. Espírito Santo. Espírito Santo. Toma as nossas vidas. Toma as nossas vidas, Senhor. Toma a vida desses jovens. Toma a vida deles. Toma a vida deles. Abençoa a tua igreja.
Glória a Deus. Obrigado, Jesus, por essa noite. Obrigado pelo teu amor, obrigado pelo teu Espírito. Pai, eu oro para que essa palavra continue ecoando no coração dos teus filhos, da tua igreja. Eu oro, Deus, para que o Senhor continue aquecendo os nossos corações. Nós não vamos parar, nós vamos permanecer em Ti, Jesus, avançando, proclamando o reino, anunciando a Sua volta. Em nome de Jesus, obrigado por cada irmão que esteve aqui hoje, pelos aqueles que não puderam vir, abençoa também a sua casa, a tua igreja, abençoa os pastores dessa casa, continua abençoando, multiplicando, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos, Deus abençoe. Som. E aí, amém, irmãos. Muito obrigada, pastor. Obrigada, igreja aí. Galera, jovens, fiquem aí. Nós temos uma lembrancinha para vocês. E feliz dia do Jovem Batista. Vai fazer o quê? Vamos lá no fundo, a gente vai entregar para vocês. Irmãos, tenham uma semana abençoada. Que Deus abençoe vocês. E não se esqueça de abraçar um jovem aí e falar para ele, feliz dia do jovem. Dá um abraço, que a igreja possa estar abraçando todos os jovens aí. Valeu, gente. Deus abençoe.